Fala galera, aqui é o professor Pedro. Estou aqui para a gente dar uma comentada nessa prova da UFSC que aconteceu agora no meio do ano, de 2023, o vestibular de remanescentes. Vamos comentar um pouquinho aí essa prova de história, beleza? A primeira questão que o vestibular nos trouxe é uma questão sobre renascimento e apresenta aí essa imagem chamada O Cambista e a Sua Mulher, uma imagem produzida em 1514. Vamos lá então para o comando da questão. Com relação à cultura do período da Renascença Europeia, é correto afirmar que 01. Uma das características da arte renascentista é a representação do mundo a partir da perspectiva humanista e antropocêntrica. Galera, essa primeira proposição está correta. Então, a gente chama esse período de renascimento porque essa galera lá da época, do século XVI, aqueles caras, e depois alguns historiadores do século XIX, vão dizer que nesse momento há um renascimento. E se há um renascimento, significa que algo tinha morrido, né? Para esses caras, o que tinha morrido, na verdade, seria uma ideia de uma cultura clássica, uma idealização do que seria uma boa arte, uma boa cultura. O renascimento, portanto, significa a volta a esses valores clássicos de Grécia e Roma. E uma das características desse momento vai ser, de fato, o humanismo. O humanismo vai surgir como uma filosofia ou uma disciplina, ou então como um aspecto geral da mentalidade da elite daquela época de recuperação desses valores clássicos, do estudo do que acontecia na Grécia, do que acontecia na Roma, e vai tentar trazer para esse período todas essas questões. Então, há um renascimento da cultura. Esses caras identificam que a Idade Média seria uma idade das trevas. Hoje essa ideia é bem questionada, mas aqueles caras, tanto do século XVI, alguns, e historiadores do século XIX, vão afirmar isto. Então a gente tem essa perspectiva humanista, que seria uma perspectiva de valorização do ser humano, valorização das potencialidades do ser humano, do livre-arbítrio do ser humano, da condição de o ser humano influenciar na sua vida e alterar determinados rumos que estão acontecendo. Então é uma perspectiva humanista e é antropocêntrica porque ela centra no ser humano essa capacidade de ação, de racionalizar sobre alguns eventos, e isso acaba tirando um pouco de lado uma ideia medieval de teocentrismo. Então, quando a igreja controla os principais meios de produção cultural, de produção de conhecimento também, então a 01 está correta, beleza? 02. O Renascimento foi um movimento de valorização da cultura feudal e do pensamento filosófico de Santo Agostinho, recusando a vida material e voltado exclusivamente ao mundo espiritual. Essa 02 aqui está incorreta. O Renascimento, na verdade, ele não traz uma questão de valorização da cultura feudal. Ele nasce, na verdade, quando o mundo feudal está acabando, quando a gente tem maior circulação de comércio, a gente tem a volta da circulação das moedas. E, na verdade, o Renascimento é um triunfo da vida material sobre a vida espiritual. Se a gente parar para pensar que a gente vai ter a produção de uma série de obras que retratam seres humanos comuns, na verdade nem tão comuns assim, proprietários geralmente que encomendam os quadros, mas é uma arte que não é necessariamente voltada para o mundo espiritual. Isso não quer dizer que esses caras não produziam imagens religiosas. Eles produziam, mas eles tinham mais liberdade agora. E nessa questão da filosofia de Santo Agostinho, a gente vai ter, portanto, uma valorização dessa vida material muito maior do que uma ideia da patrística, desse pensamento medieval de a cidade de Deus, a cidade dos homens, uma ideia de que na Idade Média você deveria se preocupar com a sua vida espiritual apenas. No período moderno, a gente vai ter essa valorização da vida material do que acontece aqui na Terra, beleza? Então, a 02 está incorreta. 04. O renascimento comercial, caracterizado pela circulação de mercadorias e monetarização da economia, conferiu poder e importância social às atividades desenvolvidas por banqueiros e cambistas, como os retratados na imagem acima. A imagem que mostra ali do comando da questão. A 04 está correta também. Então, como a gente vai ter esse renascimento? Bom, para os pintores produzirem a arte, eles precisam de financiamento. Esse financiamento vai vir sobretudo de mercadores, as pessoas que estão realizando comércio. E o Renascimento ele vai se difundir a partir da Itália. As cidades italianas tinham muita influência nesse momento. Então a gente vai ter essa difusão
a partir desse lugar. Quando banqueiros e mercadores vão ganhando influência, eles passam a querer também ter status social. Essa vida econômica, cultural, era praticamente controlada pela Igreja Católica durante o período medieval. No período moderno, quando esses burgueses vão surgindo, esse poder vai se deslocando um pouco. Na verdade, a representação artística é uma maneira desses caras terem status social e por isso eles patrocinam esses artistas. A igreja não vai ficar de fora, a igreja também vai patrocinar. Mas é claro, aqui a questão está falando do renascimento comercial, esse renascimento comercial tem total relação com o renascimento cultural também, beleza? 08. A arte renascentista acompanhava e assimilava o desenvolvimento científico do período, mantendo uma estreita relação com os conhecimentos matemáticos e anatômicos. A 08 também está correta, galera. Para muitos desses artistas, por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, para eles produzirem suas grandes obras, eles vão desenvolver estudos de maneira profunda. Matemática aparece aqui, por exemplo, com o desenvolvimento da perspectiva. Isso ainda é lá no século XIV. A gente vai ter esse desenvolvimento da perspectiva, que é a noção de profundidade dos quadros, mas também a gente vai ter estudo anatômico para aquelas representações quase perfeitas de uma figura humana, como Davi de Michelangelo, por exemplo, ou então a procura pelo realismo ali do Leonardo da Vinci com a Mona Lisa. Então, de fato, a arte renascentista tem total relação com esse aprofundamento desses estudos científicos que estão acontecendo no período. Então, a 08 está correta. 16. O Renascimento foi um período marcado pela emergência da burguesia e pela ampliação de seu poder político, econômico e cultural na Europa. De fato, como a gente até tinha comentado, a burguesia surge nesse período como uma força social muito forte, isso por consequência de rotas comerciais que foram abertas ali entre Ocidente e Oriente, muito influenciado pelas cruzadas. A burguesia então passa a emergir nesse processo cultural, social, de status também social na Europa. Então, a 16 também está correta. 32. A arte do Renascimento tinha um caráter eminentemente religioso e teocêntrico, desprezando os temas pagãos e as atividades da vida cotidiana. A 32 está incorreta, né, galera? Porque assim, não tinha uma temática eminentemente religiosa, ela tinha temáticas religiosas. Se a gente lembrar lá da Santa Ceia, do Leonardo da Vinci, ou então do próprio Davi, do Michelangelo, o teto da Capela Sistina também do Michelangelo, a temática religiosa estava presente, mas ela não se limitava a isso. Tanto que a imagem que a questão nos apresenta não é uma imagem religiosa, apresenta um elemento ali da vida cotidiana, o cambista e a sua mulher, beleza? Também não apresenta um elemento teocêntrico, né? Apresenta elementos da vida religiosa católica, mas não se limita a isso. Se a gente parar para pensar nos temas pagãos, eles aparecem, ou seja, aquela volta à cultura clássica, a volta à cultura clássica greco-romana. Pensemos aí no quadro O Nascimento de Vênus, que retrata um desses mitos fundadores de uma deusa pagã nesse caso, beleza? Então, a arte renascentista não estava limitada pela Igreja Católica. Se reproduzia, sim, elementos religiosos católicos, mas também dessa cultura, dessa religião dita pagã, que volta ali aos elementos clássicos, beleza? Então, temos aqui a nossa resposta, o nosso gabarito, 01 mais 04 mais 08 mais 16 igual a 29. Essa era a resposta correta dessa primeira questão do vestibular. Fica de olho aí que eu vou postar mais questões aí desse último vestibular, então acompanha por aqui se você quer ver essa resolução. Um abraço!